microfone para a gente poder gravar. Então, a Sheila pediu que eu fizesse um pouquinho, né, um resumo da caminhada e do chamado do Caminho Ouro do Amores. Então, a gente precisa ir lá para 1977, né? Quando muitos não eram nascidos ainda, né? Nem eu era nascida nessa época. Então, em 77, quando Moisés e eu começamos a trabalhar juntos com os jovens, o Moisés já trazia no Colégio Cearense uma ênfase muito grande na questão da história da salvação pessoal. A meninada toda fazia, né? Aquela história da salvação pessoal que começava quando eles tinham 16 anos, 17 anos. Então, aos 16, 17 anos, eles já tinham aquela história, né? E naquela época, em 77, nós estávamos, assim, no mundo inteiro, com uma mentalidade um pouco do que a gente, no Fio de Ouro, chama do super trauminha, né? E ele, então, o Chique, e todos eram adolescentes ainda por cima, né? 16, 17 anos. Então, o chique era você fazer uma longa exposição dos seus traumas, né? Quanto mais trauma você tivesse, mais completa era a sua história da salvação pessoal. Então, tinha uns que começava, a gente mandava começar dos avós. Então, tinha trauma desde o bisavô, né? Era impressionante. E muito fruto da mentalidade da época e muito fruto também da adolescência, né? O adolescente, ele gosta de cultivar, assim, alguns traumas, porque dessa forma ele pode culpar outras pessoas, né? E essa atitude típica, vamos dizer assim, dos adolescentes e da mentalidade, ela foi permanecendo durante um tempo, mesmo dentro da comunidade. Nos anos 80, final dos anos 80, nós criamos uma primeira orientação para escrever a história da salvação pessoal. Chamava-se História da Salvação Pessoal. Infelizmente, não restou nenhum exemplar, né? Se alguém tiver, até pode dar para o acervo. É aquela amarelinha com a capinha amarelinha. Pronto, você tem. Pode dar para a Carol, certo? O que acontecia com aquele direcionamento? Ele era ainda muito freudiano. Ele era ainda muito baseado na força do inconsciente sobre a pessoa e ainda tinha essa mentalidade de que realmente a pessoa vamos dizer assim, para sempre marcada com seus traumas, para sempre marcada pelos acontecimentos tristes, não é, da sua vida. Então, era realmente uma visão freudiana muito, muito focada no pai e na mãe, na imagem do pai e da mãe, aquelas coisas que a gente sabe. O id, né, e tudo mais. Numa linguagem não científica, uma linguagem muito simples, mas essa mentalidade, não é? Muito freudiana. Depois disso, e a gente não se sentia satisfeito, porque a gente não via a comunidade curada. A gente continuava a ver uma comunidade que exaltava, assim, a cura interior acima de tudo, mas não ficava curada interiormente. Entendeu? Então, a cura interior era nos seminários de vida, aquela cura interior que durava 2 horas, que começava lá no zigoto, né? Era aquela cura... Era realmente... Aí havia irmãos que se dedicavam só a isso, pessoas com carismas fantásticos, e você olhava e dizia, mas, meu Deus, essa pessoa tem esse carisma espetacular. Nós temos a oração, Deus faz, por que as pessoas não ficam curadas? Era o grande questionamento. Por que as pessoas continuam com dificuldade? Por que as pessoas não são curadas como se esperava? Daí apareceu em São Paulo uma professora argentina que veio dar um curso de mestrado sobre a logoterapia. E a Silvia, que a gente sempre trabalhou muito junto,
a Silvia, então, resolveu ir fazer esse curso de logoterapia em São Paulo. Isso já era 96, né? Então, a Silvia, com esse curso de logoterapia, ela abriu o horizonte para o sentido de vida. Então, o nosso problema não era nem tanto o enfoque que nós dávamos na história da salvação pessoal, mas a falta de conduzir uma pessoa para o sentido de vida. Então, a Silvia chegou em Fortaleza, esse curso dela durou uns 2 anos, ela ia e voltava, se não me engano, uma vez por mês ou a cada 2 meses. E ela, ao chegar em Fortaleza, ela veio com a certificação para fazer testes de sentido de vida. E ela, então, pegou uma amostragem da comunidade e aplicou o teste de sentido de vida. Somente uma pessoa atingiu a média. Somente uma pessoa. Somente de uma pessoa dentro da comunidade se podia dizer que tinha sentido de vida. Então, ela, sem colocar o nome das pessoas, né, evidentemente, que a pessoa não escreve o seu nome no teste, o teste é numerado. Então, ela me mostrou o resultado dos testes e eu fiquei apavorada. Por quê? O sentido de vida de uma pessoa é medido pela intensidade e totalidade com que ela se dá aos outros. Então, o que mede o sentido de vida de alguém é a intensidade com que ela se dá aos outros e a totalidade com que ela se dá aos outros. Porque a pessoa, às vezes, se dá muito intensamente, mas não se dá totalmente. Não é verdade? Ou então, aparentemente, se dá totalmente, mas não se dá intensamente. Então, a Silvia e eu começamos a refletir o que nós podíamos fazer para ajudar as pessoas da comunidade. E a Silvia, então, escreveu aquele livro, aquele azulzinho, que tem uma pessoa puxando uma criancinha, que se chamou também História da Salvação Pessoal, e era para ser feito por todos nós. Quando nós começamos a usar aquele livro, a gente percebeu que as pessoas não respondiam adequadamente porque não sabiam a que se referiam as perguntas. Então, por exemplo, tinha perguntas sobre a afetividade. A pessoa, na resposta, confundia tudo. Confundia afetividade com sexualidade, com identidade. E você, pela resposta da pessoa, porque algumas pessoas se voluntariaram para mostrar, para a gente poder avaliar, né, tudo isso com muito sigilo, né, eu estou dizendo agora, acho que a Sheila nem sabia, mas... Então, nós começamos a avaliar e ver que as pessoas estavam fazendo uma grande confusão de tudo. Então, começamos no ano de 98, 99. Eu sou ruim de data, viu, gente? Eu confundo as datas todas. Nós começamos a fazer, então, uma espécie de pesquisa, né? Nós começamos a pesquisar o material de logoterapia e o material da psicologia da vida consagrada, da antropologia da vida consagrada e da teologia da vida consagrada, que são 3 coisas complicadas. Psicologia da vida consagrada, você, para ler o livro, assim, alguns livros, você tem que pedir ao Espírito Santo que se sente no seu colo, porque não tem outra maneira, né? A antropologia da vida consagrada é mais fácil e a teologia também é mais fácil, mas a psicologia da vida consagrada, o material que nós temos, até hoje é em italiano e nós conseguimos um livro em português, acho que até te emprestei, mas não é o melhor livro e é um desafio para a gente entender. Porém, a maior pergunta era a seguinte: como é possível que alguém que consagrou a sua vida não tenha sentido de vida? Como é possível que alguém que deixou seu pai, sua mãe, no caso da comunidade de aliança, seus afazeres, que se sacrifica e vai além, que às vezes tem que sacrificar a vida familiar, tem que sacrificar às vezes a vida profissional,
como é que essa pessoa não tem sentido de vida? Aparentemente é uma incoerência. Então nós fomos, através dessas pesquisas, nós fomos vendo que não era só que as pessoas não entendessem do que se tratava, elas também não internalizavam aquilo, entendeu? Então, primeiro, as pessoas não entendiam, por exemplo, a diferença entre afetividade e identidade. Não entendiam. Depois elas passaram a entender, mas não internalizavam, ou seja, não viviam aquilo, não encarnavam aquilo. Daí nós continuamos essas pesquisas e pedimos a 2 missões que nos ajudassem. Foi exatamente Salvador e São Luís, não é? Essas 2 missões, elas começaram a servir um pouco de tubo de ensaio, né? Para não dizer ratinho de laboratório, não dizer cobaia. Então, nós começamos a dar encontros nessa, acho que você estava até num, não era, Fábio? A Dilma também, lá em Salvador, né? Nós começamos a dar encontros sobre temas da logoterapia, mas a logoterapia aplicada à antropologia da vida consagrada. Nós fizemos opção pela antropologia, né? Tanto que você vai ver que no Fio de Ouro entra a teologia da vida consagrada, entra um pouco de psicologia geral, mas o enfoque todo é na antropologia, né? E no sentido de vida. Então, a grande questão era o que nós vamos fazer para ajudar as pessoas não somente a saber o que é que elas têm que viver, mas a internalizar o que elas têm que viver. Aí fomos fazer pesquisa de método e vimos, então, que a melhor metodologia era a escrita, né? Que aqui o brasileiro tem medo de escrever, parece que a caneta dá choque, né? E tem que escrever à mão, não pode escrever com computador. Então, parece que é assim uma... Eu não sei que trauma é esse que a gente tem no Brasil, mas, enfim, né? Bom, surgiu, então, no ano de 2003, o Fio de Ouro, né? O Tecendo Fio de Ouro. É preciso dizer que essa palavra aqui de eclesiástico, se eu não me engano, ela é muito significativa. Qual é o versículo, hein? Eu acho que mudou aqui a página. Vocês viram a palavra? Os homens que agradaram a Deus. Está aqui, está aberto. Pronto. Enoque agradou a Deus, é essa, né? E foi transportado ao paraíso, para excitar as nações à penitência. Noé foi julgado justo e perfeito. É essa mesmo? E no tempo da ira tornou-se o elo de reconciliação. Por isso foram deixados alguns na terra quando veio o dilúvio. Ele foi o depositário das alianças feitas com o mundo, a fim de que ninguém doravante fosse destruído por dilúvio. O que me chamou a atenção aqui? Alguns homens escolhidos para salvar o povo hebreu, não é? Nesse caso aqui, do dilúvio. O que acontece quando nós começamos a finalmente delinear o que seria o caminho Ouro dos Amores? Acontece um verdadeiro dilúvio, um verdadeiro dilúvio, não é? Com muita incompreensão, com muitas perseguições, com muitos julgamentos, muitas críticas, muitas, como é quando a gente diz, calúnias, né? Muitas calúnias. Então, o que aconteceu? Aconteceu que se dizia que agora a assessoria de formação e a AMI, né? A AMI sempre diz coisas, né? Ou mulher para falar, né? Então, estavam indo contra a fé e contra o espírito do fundador, porque estavam colocando o foco no homem e não mais em Deus.
e que estava querendo tirar o sacrifício, que estava querendo tirar o espírito de renúncia da comunidade. Menina, foi um auê, não é? E nesse tempo me ajudou muito o Elson, eu tenho que fazer justiça, porque o Elson dizia, escreva o livro. Esse livro vai ser um divisor de águas. Escreva, escreva, escreva. E o Elson me sustentou o livro inteiro, com um rolo de papel de pesquisa. Naquela época a gente ainda tinha muito papel de pesquisa, hoje é tudo em computador, né? Nem parece, 5 anos atrás, né? Não parece. Mas eu me lembro que eu levei lá para casa 2 malas mesmo de viagem, de livro. E trabalhando 14 horas por dia, em um mês eu escrevi o livro. Por quê? Porque eu precisava que as pessoas vissem que era algo bom, que era algo que ia salvar as pessoas, que era algo que ia dar um direcionamento da humanidade das pessoas. Porque eu considero que até aí, até o fio de ouro, nós na comunidade, nós vivíamos um pouco angelicais, no mau sentido, né? Porque se nós fôssemos angelicais de verdade, era fantástico. Mas nós éramos assim um pouco desencarnados, um pouco espirituais. E tínhamos problema na família, mas vivíamos no mundo da lua. Tínhamos problema no trabalho, tínhamos problema na sociedade, tínhamos problema com os impostos, tínhamos problemas concretos, mas tudo era levado como se esses problemas não existissem. E isso estava causando grande desequilíbrio em nós como pessoas e grande desequilíbrio nas famílias, especialmente, né? Pela não vivência da nossa humanidade. Então, esse dilúvio se estabeleceu, foi um tempo o tempo mais difícil que eu já passei na comunidade, o que veio depois foi fichinha, né? E, ao mesmo tempo, quando saiu o livro, aí é que ele foi mal compreendido mesmo. Aí é que disseram mesmo que eu estava querendo tirar o sacrifício, que eu estava querendo tirar a renúncia. E eu e a Silvia, nós nos olhamos. Teve uma reunião em que a Silvia, aquela fortaleza, né? Aquela coisa assim que não se abala com nada, a Silvia saiu aos prantos da reunião, né? E para continuar a reunião à tarde, eu tive que arrastar a Silvia para a reunião. Porque ela dizia, eu não aguento, é falta de entendimento demais, né? E eu acho que era exatamente Deus nos provando, no sentido de dizer, vocês têm realmente convicção? E nessa época nos ajudou muito João Paulo II, quando nós começamos a pegar um pouco da antropologia de João Paulo II, especialmente quando João Paulo II, na Redemptoris Hominis, tudo bem, Sérgio? João Paulo II, no Redentor do Homem, ele ainda consegue fazer isso, meu povo? Tu só não sabe que o plano está todo aberto, então te pegou agachada. Então, nós, na Redentor dos Homens, então João Paulo II diz, o homem é a via de Cristo. E se o homem é a via de Cristo, o homem é também a via da igreja. Então, o que João Paulo II queria dizer com isso? Que Jesus Cristo se encarnou e assumiu a nossa humanidade. Nossa humanidade foi a via, né, o caminho de Cristo para vir ao mundo e para nos salvar. E, ao mesmo tempo, o homem é a via da igreja, porque são os homens, né, batizados que fazem o corpo místico de Cristo. E é a humanidade o alvo da igreja. Então, o homem é a via de Cristo, a via da igreja. Começamos, então, a conversar bastante sobre isso e conversar bastante acerca das necessidades, porque a má interpretação era que nós queríamos que todas as necessidades fossem supridas, quando na realidade não é isso. O que o livro quer é que nós possamos ordenar tudo para o amor, inclusive as nossas necessidades não satisfeitas, não é? O que vai exatamente corroborar
a visão de homem de João Paulo II e a visão de homem do Moisés, né? Para o Moisés, o pobre é aquele que não conhece a Deus. Uma pessoa que não conhece suas necessidades e não ordena suas necessidades para o amor é uma pessoa infantil que não conhece a Deus e que não entendeu nada do Evangelho. Bom, com um mês eu tive que escrever um outro livro, né? Tive que escrever um outro livro explicando melhor a questão das necessidades. E, alguns anos depois, o Moisés, então, me pediu que colocasse no livro também uma parte sobre a liberdade, sobre a vontade de Deus e sobre os estados de vida. E o resultado foi esse livro de 600 páginas. Depois a gente vai conversar um pouco. Então, daí nós percebemos que Deus nos tinha dado um caminho. O caminho Ordo Amores, ou seja, um caminho de formação humana onde tudo é ordenado para o amor. Exatamente a antropologia de João Paulo II, ou do Carol Wojtyla, se vocês quiserem, porque a antropologia de João Paulo II ele começa como Carol Wojtyla, né, a filosofia do personalismo, né, o centro está na pessoa. Por isso é que João Paulo II, ele, se você for ver, a maioria dos documentos de João Paulo II, eles se centram na pessoa. É a família, a mulher, né, os jovens, é Cristo Redentor, carta às mulheres, carta às famílias, rico em misericórdia, como é que se diz aquele, sobre o trabalho, que eu não estou lembrando, centésimos anos, depois ele pega o Laborens Exercens, né? Então, a filosofia personalista de Carol Wojtyla, ela foi uma base para toda a antropologia de João Paulo II, a antropologia teológica de João Paulo II. Isso nos ajudou e nos favoreceu bastante, porque era o tempo do Espírito na igreja, né? E nós vimos, então, que Deus nos tinha dado um caminho onde tudo deveria ser ordenado para o amor. E, principalmente, né, não digo principalmente, mas assim, teve muito destaque o fato de uma nova compreensão da cura interior. O que acontecia? Eu sempre viajei muito, né? E esse ano, acho que é o primeiro ano em 15 anos que eu não vou viajar, que eu vou viajar só 2 vezes, né? Em geral, eu viajo 15 e 16, só vou 2 vezes. Porque Fortaleza já está uma viagem em si própria. tem Aquiraz, tem o caminho da paz, tem Araço Instituições, tem a Assembleia Geral, já está animado o suficiente em Fortaleza para a gente sair. Mas, nessas viagens, eu comecei a perceber que isso desde 97, 98, né? Aonde você chegava, que você dizia assim, agora vamos fazer uma oração de cura interior, metade da plateia começava a chorar, né? E eu comecei a dizer, mas que arrumação é essa? Entendeu? E aqui em Fortaleza a gente não vê isso, né? A gente vê a pessoa vai para a cura interior e sai com a cara alegre. Mas aí por fora você via a pessoa sair com a cara mais triste do que tinha entrado. Já começava, falava cura interior, era choro imediato, né? Tinha gente que já se deitava assim na cadeira e eu comecei a achar aquilo muito estranho. Comecei então a pregar sobre cura interior como cura e não como autocentralização, né? Centralização em si próprio e pena de si próprio, autopiedade, essas coisas todas. E eu fui vendo que as pessoas, elas reagiam positivamente àquilo. Elas não queriam curtir os seus traumas, elas queriam, no fundo, sair dos seus traumas. E que curtir os traumas, no fundo, é um pecado. Porque você nega o poder de Deus, você não se converte, porque você ficar em cima dos seus traumas é uma falta de conversão profunda, e você está negando a salvação de Jesus. Como se Jesus viesse salvar tudo, mas eu posso ficar com isso. Aqui ele não mexe, os meus traumas são meus.
Os meus problemas são meus e eu preciso desses problemas para me justificar. Eu preciso desses problemas para amar mais a mim mesma, ficar chorando e despertar pena nos outros. Né? Então, nós vimos que Deus estava nos mostrando algo novo sobre a cura interior. Nessa época, que foi antes do fio de ouro, que eu estou indo e vindo um pouco, nós caiu assim, essas coisas de Deus, né? Nós estávamos procurando uma base filosófica para o fio de ouro, que evidentemente era a fenomenologia, por causa de João Paulo II, por causa do Moisés e por causa do tempo do Espírito. E nós encontramos essa base filosófica em Santo Agostinho. Deu na minha telha, não sei como, de reler as confissões. Deu assim na telha, e eu então, quando eu fui reler as confissões, eu disse, está aqui o que nós precisamos. Porque vocês sabem que nas confissões, Santo Agostinho relê a própria vida, mas ele relê a própria vida na ordem do amor. Aí foi que veio o nome do caminho, né? E é Santo Agostinho que diz aquela frase que nós todos conhecemos, né? O nosso passado, pela graça da salvação em Jesus Cristo, o nosso passado não é um rio congelado, mas pela graça da salvação ele pode se tornar um rio cálido, que dê flores e frutos, né? Um rio cheio de vida, um rio cheio de peixe. Na concepção anterior de cura interior, nós estávamos olhando para o rio congelado, sentando no rio e chorando sobre ele, como a formiguinha. Nós estávamos com a atitude da formiguinha. A partir desse entendimento que eu falei para vocês, da logoterapia, da fenomenologia, da teologia e antropologia da vida consagrada, nós começamos a tirar os olhos do gelo e colocar os olhos na fecundidade de uma conversão profunda o suficiente para levar a pessoa a ordenar a própria vida para o amor. Que isso, no fundo, é a conversão. Eu passar a ordenar a minha vida para o amor. A minha vida é toda ordenada para Deus. Eu vivo na ordem de Deus e não na ordem de mim mesma. Na ordem do amor com letra maiúscula e não na ordem de mim mesmo. Isso é a grande conversão. Nós vimos, então, que através desse caminho, Ordo Amores, as pessoas poderiam internalizar a conversão. Não seriam mais alma penada, né? Eu não quero falar anjo para não ofender meus amigos, né? Mas não seriam mais aquelas almas penadas, assim, desencarnadas, que não tem família, que não tem trabalho, que não tem estudo, que prejudicam o seu ser humano, mas seriam pessoas que viveriam a conversão em todos os âmbitos, né? Em todas as esferas da sua vida. Então, uma conversão encarnada, não só uma conversão intelectual, mas uma conversão autêntica, espiritual e humana. E isso aconteceria quando todas as pessoas ordenassem a vida para o amor. O que aconteceu, então? Aconteceu que nós vimos, não fomos nós que vimos isso, foi o pessoal do sul do Brasil, engraçado, né? Eles viram e começaram a ligar as coisas que nós nunca tínhamos ligado, né? Para mim, até eu recebi um e-mail um dia, eu disse, olha, como é que essa pessoa percebeu uma coisa que eu não percebi, né? Que nós aqui em Fortaleza, ninguém tinha passado pela cabeça de ninguém. Então, eles perceberam que o ex... Eita! Foi enganada, disseram que escrevia. Pode ser que eu tenha ficado muito tempo com ele na mão, mas vocês conhecem bem. As pessoas perceberam que havia uma espécie de escalonamento entre o ex-precioso, pronto, está aqui, professor é sempre prevenido. Eles perceberam que o ex-precioso era um primeiro passo para a cura interior e nos fizeram começar a pensar no que hoje a gente chama COA, que é Caminho, Ordo, Amores.
Por essa época, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava escrevendo o Fio de Ouro e esteve aqui o Monsenhor Rey, Dominique Rey. E por uma contingência lá na hora da carona, houve uma confusão, tinha 3 carros, tinha gente, acabou que o Monsenhor Rey e eu fomos juntos no carro, só ele e eu. E aí fomos conversando, eu conversando sobre o livro, sobre cura interior. Eu estava escrevendo já a 2ª versão do livro. E eu então disse, Monsenhor, eu nunca entendi por que Deus não manda o paralítico deixar a cama e ir para casa morto de feliz. Por que Deus, que Jesus manda ele pegar aquela coisa imunda dele, porque na minha cabeça aquela maca dele sempre foi imunda, né? Não sei por que, eu tenho essa ideia na cabeça. Por que ele pegou aquela maca e foi para casa? Aonde ele está? Aquela pergunta que vocês conhecem por causa do Joaquim. E ele, então, me deu uma resposta que foi fantástica. Ele disse, na cura interior, o importante não é largar a padiola, né? A maca, é abraçar a padiola. Aí aquilo ali foi uma chave de leitura para mim. Era Deus dizendo, você está certa, você e a Silvia estão certas, não é? E é preciso fazer com que as pessoas tenham uma imagem plástica disso. Aí eu interrompi o Fio de Ouro, em 3 dias escrevi o Joaquim Sopadiola e colocamos à venda Joaquim Sopadiola. Porque é exatamente aquele homem que não tem a conversão, né? Ele era irascível, né? Um chatinho. Também naquele livro eu me vinguei de uns chatinhos que eu conheci na minha vida. Então, era um homem assim, irascível mesmo, insuportável, chato, né? Ou homem chato, né? Que ao encontrar Jesus, ele tem o perdão dos seus pecados, mas a sua... Não tem problema não, esse dadilho aqui dá pra gente... Mas a sua... Bota aqui, Carol, melhorzinho. A conversão dele se deu quando ele abraçou a padiola. Ou seja, não mais quando ele rejeitou a história de vida e os traumas advindos da sua história de vida, não mais quando ele era o centro do mundo e botava o miserável do Jonas debaixo dos pés, mas quando ele resolveu entender quem ele era, abraçar a sua realidade e ordenar a sua vida para o amor. Daí o Monsenhor Rey, quando eu conversar, isso nossa conversa durou bastante, né? Depois o avião ainda atrasou um pouco, a gente ainda pôde conversar mais, né? Graças a Deus. E então ele disse, Emi, eu queria que você fosse fazer um curso na França. Eu disse, Monsenhor, o senhor sabe quanto custa uma passagem? O senhor sabe quanto custa o curso? Ele disse, o curso eu sei quanto custa, né? E coincidiu, né, que 1 ano, mais ou menos, depois, eu ia pregar no fórum, no primeiro fórum carismático Shalom, lá em Toulon. E coincidiu essas coisas que não coincidem, né? Que tinha um curso que começava 10 dias antes do fórum e ia até 5 dias antes do fórum. Eu, então, fui fazer o curso, que se chamava Agapiterapia. Hoje em dia, esse nome está proibido pelo Conselho Regional de Psicologia na França, né? Aqui no Brasil nunca foi usado esse nome. Depois eu conto a vocês. Bom, eu fiz o curso como uma aluna normal, né? E no curso é proibido anotar. Você não pode anotar nada. Você não pode, né? Se vocês aplicam o curso, você sabe que não pode anotar nada. E eu, então, eu disse, esse curso pode ajudar muita gente. Porque a cura não é um remoer da própria história, mas é exatamente colocar diante do Santíssimo a própria história. E eu vi que Deus fazia. Eu vi que Deus fazia. Então, marquei, depois disso, um encontro para eles virem dar o curso em Fortaleza, o casal lá,
os Parliné. Eles vieram dar o curso em Fortaleza, o Moisés aprovou o curso, e aí eu fui para a França